Boa noite, amigos e amigas. Nosso objetivo aqui hoje é desenvolver algumas reflexões pautadas no capítulo 2 deste livro aqui, o Ilumina-te, da Joana, através da psicografia do Divaldo, cujo título é Identidade com Jesus, conforme foi apresentado a vocês. E antes da gente começar, é necessário a gente fazer aqui um esclarecimento, porque na nossa conversa hoje nós abordaremos o Cristo da perspectiva espírita. E o Cristo na perspectiva espírita, conforme trabalha a doutrina dos Espíritos, é o Cristo, o Jesus, mestre, guia e modelo. No inicinho do Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira frase da introdução do livro, Kardec começa assim: podem dividir-se a matéria contida nos Evangelhos em 5 partes. Primeira, os atos comuns da vida do Cristo. Segunda, os milagres. Terceiro, as predições. Quarto, as palavras que foram tomadas pela Igreja como fundamento de seus dogmas. E quinto, o ensino moral. E aí Kardec vai dizer: as 4 primeiras, ou seja, os atos do Cristo na vida cotidiana, os milagres, as predições, algumas palavras, todas elas ao longo de todo o tempo foram tomadas por contradições, por conflitos, por brigas até mesmo ideológicas. Diante disso, ele diz que esta última, que a gente leu aqui, que é o ensino moral, é terreno comum onde todas as crenças se apoiam. Ou seja, as atitudes, e o valor que está por trás dessas atitudes, com essas a gente consegue se unir em termos de crença e conversar com todos os seres humanos. É assim que se estabelece essa obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, obra basilar da doutrina espírita. Então, será que Jesus encarnou num corpo material ou num corpo fluídico? Não sei. Será que Jesus teve irmãos? Não sei. Jesus casou? Não sei. Jesus teve filhos? Não sei. Para nós, isto é de aspecto secundário. Não nos altera em nada a existência. Mas as bases fundamentais, que é a moral, essa sim merece, que a gente se debruce, que a gente entenda sobre ela. Então, eu trouxe só esse trechinho aqui inicial para reforçar a nossa reflexão, porque quando a gente fala de Evangelho e Jesus à luz da doutrina espírita, nós não estamos falando do processo convencional das antigas religiões. É melhor deixar esses preconceitos lá na porta antes de entrar. Porque aqui Jesus não é um entregador barato de dádivas, vamos dizer assim, mas é aquele que ensina, e todo professor sabe disso. No fundo, o que todo professor quer é que o aluno aprenda, independente se o aluno o adore ou não, independente se o aluno preste culto ao professor ou não. A nossa verdadeira satisfação é ver que o aluno absorveu o conteúdo. Então, quando a gente diz, na perspectiva espírita, que o Cristo é guia e modelo, isso implica para nós um processo ativo de participação
e aqui eu vou usar um termo para a gente se fazer entendido, depois a gente pode discutir sobre ele, da nossa salvação. Processo ativo de renovação íntima e moral. Mas essa renovação ela é baseada no quê? A gente pode pautar nossas mudanças de comportamento em várias coisas. Mas o nosso norteador é a conduta moral e o exemplo do Cristo. Tá? Então, renovação implica mudança consciente, não é mudar a esmo, é penetrar em certos conhecimentos que às vezes apenas o recolhimento, a introspecção e uma meditação séria e contínua nos faz apreender. E a gente está traçando esse panorama aqui porque Joana de Ângeles, tratando sobre problemas que nos são atuais, cotidianos, contemporâneos, da mesma forma que o Cristo se preocupava em fazer, vai começar nos lembrando de um princípio esclarecido por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, que os Espíritos ensinam na doutrina que nós encarnamos em grupos de afinidade. Não existe no plano espiritual uma roleta que eles giram e falam assim, agora vamos ver onde que vai parar. Brasil, sinto muito, você está indo para lá. Não é assim, né? Nós encarnamos por princípios de afinidade. Esta lei, ela pode ser aplicada na família, né? Nós encarnamos num grupo afim, familiar, sanguíneo, né, falando. Esse princípio se aplica na sociedade, em maior ou em menor escala, do seu trabalho, à escola ou à rede que você frequenta, até a cidade que você faz parte. Por consequência, o Estado, por consequência, o país, por consequência, o planeta. Não é à toa que nós estamos na Terra e não em Marte. Existe um princípio de afinidade, a par de todas as diferenças que a gente pode levantar aqui que temos, né? Temos sim nossa individualidade, mas temos também uma afinidade que nos une. Primeiramente como espíritas, frequentadores do grupo espírita da prece, não por acaso. Depois por lavrense, os que não são, mas pelo menos que no momento aqui estão, por consequência mineiros e por consequência brasileiros, e por consequência também do planeta Terra. Então esse é o primeiro princípio, né? A gente encarna por afinidade e proximidade para aqueles que têm uma certa afinidade conosco. Afinidade significa relação de conformidade. Alguma coisa não física, mas em termos de ideais, nos une. Em termos de semelhança de gostos e pendores também. E essas uniões, elas tanto podem ser para atos valorosos, para coisas boas, quanto podem ser para coisas menos dignas. E a Joana, ela vai trazer essa reflexão para a gente, porque ela diz o seguinte: o próprio cristianismo, ele foi deturpado em sua essência, em sua simplicidade inicial, por atos plenamente humanos, né? Por qualidades que são nossas mesmo. E ela usa o exemplo do cristianismo para mostrar que este mesmo padrão acontece em todos os ramos da nossa sociedade, na família, no trabalho, nas escolas, onde quer que seja. Só que ela traz o problema e ela propõe também a solução, né? E daí que vem o título do capítulo, Identidade com Jesus. E a Joana, ela tem essa pegada mais da psicologia, que é uma área que eu não vou adentrar e não vou me aventurar pela falta, né, de conhecimento e capacidade, mas fica o convite aí para quem quiser aprofundar ainda mais dentro do tema. Então eu vou puxar aqui a nossa reflexão, pessoal,
para a contemporaneidade, ou seja, para a atualidade dessa reflexão. Porque aqui eu vou retomar um pouquinho, vou voltar um pouquinho, lá no livro A Gênese, né, de Allan Kardec, também obra basilar para o entendimento da doutrina, onde Kardec vai colocar um texto chamado Os Tempos São Chegados. Já tivemos oportunidade de abordar esse mesmo tema sob outras perspectivas, mas a gente traz esse tema aqui hoje, um dos últimos capítulos da Gênese, inclusive, porque a ideia de renovação e de fim do mundo sempre esteve ligada ao nosso inconsciente com cataclismos, né, desastres dos mais diversos. Mas aqui, tanto Kardec quanto outros espíritos que ele vai colocar o relato aqui, vai dizer que uma mudança tão radical como a que vivemos, ela não se realiza, atenção às palavras, sem comoções. Ele vai dizer que há inevitavelmente lutas de ideia, e desses conflitos, forçosamente, originarão perturbações que são temporárias, até que o terreno se ache aplanado e é reestabelecido equilíbrio. Eu vou ler só esse trechinho, claro que o texto é bem maior, mas só para a gente puxar aqui a nossa reflexão. Comoções, eu queria trazer um pouquinho dessa palavra, né? Que comoções que são essas? Muito provavelmente seremos conduzidos a refletir sobre as comoções internas. Renato, percebo comoções na política, é verdade. Renato, percebo comoções na economia, é verdade. Na paz entre as nações. Tudo isso está acontecendo, né? Junto e ao mesmo tempo. Mas a reflexão aqui é que a doutrina espírita vai trazer é que, na verdade, apenas são uma consequência muito natural do íntimo de cada um. E para isso eu vou contar aqui uma historinha que, obviamente, apenas para fins didáticos, né? Para depois a gente comparar com o ensino do livro A Gênese. Imaginem que vocês foram chamados para uma festa, com um banquete enorme. E nesse banquete tem de tudo. E quando eu falo de tudo, é de tudo mesmo. Você vai encontrar frutas maravilhosamente partidas, cuidadas. Você vai encontrar salgadinhos fritos, né? Fritura. Você vai encontrar comida japonesa, você vai encontrar carnes das mais diversas. Tem de tudo, tudo que vocês puderem imaginar, para comer e para beber também. E nós estamos nessa festa. E aí o que a gente faz? A gente pega uma coisinha aqui, pega outra coisinha ali. Aí a maioria de nós tende a ir para onde? Exceção daqueles mais disciplinados. A gente vai ali na fritura do pastelzinho, a gente vai lá no doce, e tem doce à vontade. Então a gente começa lá no chocolate, nos doces caseiros, e aí a gente vai embora para casa depois que a gente está bem farto e bem saciado. Quando você já está chegando em casa, o seu estômago começa a arder. A gente começa ali às vezes com uma azia, depois aquilo se transforma num desconforto intestinal, alguma coisa vai dar errado e você já começa a perceber. Não vou entrar mais em detalhes do que vai acontecer depois para não assustar, né? E para não precisar também mencionar, mas fato é, essa comparação, essa historinha, é perfeitamente a nossa trajetória espiritual. Entendam que a vida, ou melhor, que a festa seja a vida do Espírito e que o banquete sejam as nossas escolhas ao longo de milênios. Então, o nosso Espírito vai colocando valores, sentimentos, ideias para dentro. A gente vai se alimentando ao longo das existências. Só que chega uma hora que aquilo tudo que está guardado no inconsciente, aquilo tudo que começa a revirar.
E a gente precisa colocar para fora. E aí começam a aparecer dificuldades muito naturais do espírito que se propôs a renovar. Vejam a diferença. E aqui eu não estou falando ainda, né, de males físicos. Essa reflexão aqui tem um tom bem moral mesmo. Porque às vezes a gente faz uma comparação histórica, a gente fala assim, 60, 70 anos atrás era tão diferente as coisas. Onde foi que a gente se perdeu? Acontece que, desejosos de renovação, nós temos nascido. E como o Rodrigo muito bem colocou aqui na abertura, a encarnação é a existência das possibilidades mais preciosas que a gente poderia sonhar. Porque o ponto de partida para o espírito que quer se renovar é o útero. A gente anseia por vida nova. Só que quando a gente encarna, entendendo que a renovação que nós estamos falando aqui é processo de renovação consciente, portanto, de mérito espiritual, nós somos convidados a lidar com o nosso inimigo mais fatal e terrível. Nós. Começam a surgir coisas que a gente se pergunta, de onde está vindo isso? É porque às vezes a gente tem uma ideia muito equivocada de limpeza. A gente olha para uma sala e fala assim, essa sala está perfeitamente limpa. Aí você levanta o tapete. Você arrasta o sofá. Você vai ver o tanto de coisa que está ali acumulada. Então, é um momento de trazer para fora coisas que precisam ser trabalhadas. É o famoso precisamos olhar para as nossas sombras. Mas olha só, né? Olhar para a sombra e reconhecê-la é totalmente diferente de ser dominado por ela ou se comprazer com ela. A gente só leva o carro no mecânico quando a gente fala assim, opa, tá com defeito. Porque se você fala, não, tá normal, você continua rodando. Aí um defeito que estava num ponto começa a gerar um defeito no outro ponto, e aí a gente já tem o conjunto inteiro, né? Então, reconhecer o que existe de errado, fazer um exercício, é um hábito natural de todos os que se propõem, ou que desejam, né? Ser melhores, tomando o guia e modelo como nossa referência. Então, diante do panorama em que nós estamos, panorama de convulsões, né? Primeiro a gente pegou a palavra comoções, que Kardec trouxe, mas eu gostaria de trazer essa daqui também. Convulsões. Levante a mão quem não está passando por um problema complicado. Quem não está passando por comoções, quem não... Se alguém aqui se vê nessa condição, eu peço para que reflita. Reflita. Porque algo de muito errado deve estar acontecendo. Mas, aí é um outro ponto que a gente tem que colocar. Porque a gente que está no meio do furacão vai olhar e vai falar assim, poxa, está tudo bagunçado, né? Deus perdeu o controle. Não, está perfeitamente sob ordem. Entendendo que estar sob ordem não significa dizer que a desordem é certa. A gente está falando aqui que ela tem limite. Ela vai até certo ponto. Tá? Então a gente está nesse momento, né, de convulsões. Kardec vai dizer que a humanidade se estorcega intimamente. A gente está naquele processo de colocar para fora. Colocar para fora para que a renovação aconteça. Lembra da renovação que estava, da sujeira que estava debaixo do tapete? A nossa sujeira, né? É tempo de que ela venha à tona. E como lidar com isso? Porque o problema não é só comigo e na minha casa, né? Nós vivemos em coletividade, nós estamos passando por isso juntos. Reconhecer
É a primeira parte, reconhecer com o desejo de melhorar. E aí entra Joana de Ângeles no seu capítulo Identidade com Jesus. Se identificar com esse a quem reconhecemos guia e modelo, vai muito mais além do que aparências externas ou ritualísticas. Como já havíamos conversado, trata-se de processo de reeducação. E a reeducação íntima, ela dói porque a gente está tocando em hábitos muito antigos, né? Renovar nossos padrões de comportamento é um processo delicado, mas importantíssimo em toda a nossa trajetória espiritual. E a gente não precisa fazer muita coisa não, porque o convite, ele começa nos pequenos atos, como, por exemplo, entender sobre coletividade. É um dos maiores desafios nossos como humano, é entender que a gente vive em sociedade, né? Que junto de mim estão outros com interesses diversos e que eu posso sim ter o meu espaço, né, até onde eu não invada o do outro, isso em todas as esferas possíveis. Então, os valores transcendentes do Evangelho são muito importantes, porque existem valores que são transcendentes, mas existem aqueles que estão bem aqui no inicinho. Sabe quais são? Valores éticos, né? Valores éticos é entender como eu vou me relacionar bem com aquele que está do meu lado, sem ferir o interesse dele e sem que ele fira o meu. O convite é atual. Durante o capítulo todo, eu vou separar aqui apenas uns pontos pequenos que a Joana nos recomenda a buscarmos novamente a identificação, né, com esse espírito que exemplificou, né, mais do que teorizou, com certeza. A proposta é resgatar alguns valores evangélicos, tá? Colocados como solução às nossas dores. O primeiro deles, ela vai dizer: mantém-te simples, sem atavios, né? Sem enfeites. O que é isso daqui? Um dos maiores desafios da humanidade é a simplicidade. A gente sabe ser rebuscado demais, mas ser simples com o conteúdo é para poucos. Muitas vezes o que acontece é que nós nos distraímos no meio do caminho com coisas que são acessórias. E aí, qual que é o desafio? O desafio é discernir. A palavra discernir significa encontrar o cerne. Então, o que é importante? Existem coisas na vida que são importantes. Existem coisas que são acessórias. As acessórias servem para auxiliar as que são importantes. E, de repente, as importantes são poucas. E a gente anda tão atormentado com tantas acessorialidades, né? Nem sei se essa palavra existe, mas com tantos acessórios, com tantas coisas que nos tiram sono. Segundo, cultiva a bondade e faze-te útil, né? Ser útil ao interesse do outro. Essa parte é difícil. No Livro dos Espíritos, lá no finalzinho, quando Kardec está tratando da perfeição moral, ele vai falar assim: qual que é a virtude mais sublime? A gente vai buscar várias coisas, né? A gente vai desenvolver o nosso espírito com várias virtudes. Mas ele queria saber qual que é aquela que marca o topo. E os espíritos vão responder: o desinteresse pessoal. Por que o desinteresse pessoal é tão difícil? Desinteresse pessoal significa entender que a vontade do coletivo, ela deve ser superior à minha. Desinteresse pessoal significa que, em muitas circunstâncias, ou se não em todas, para aqueles que já alcançaram esse nível,
a vontade, a necessidade de quem precisa mais, por um momento ela deve se sobressair à minha. É um exercício. É um exercício porque a gente tem o alvo. Agora a gente vai tentando, né? Nós vamos nos educando, porque na maioria das vezes, né, a doutrina está o tempo todo trazendo para a gente que a maior das imperfeições é o egoísmo. Mas o que é egoísmo, né? O egoísmo é quando a gente está o tempo todo se colocando em primeiro lugar. Então a gente não pode se colocar em primeiro lugar, Renato. Podemos e devemos, entendendo que a gente faz parte de uma comunidade de espíritos, é a criação. Né? O budismo tem um termo muito que eu gosto muito, né? Fala sobre os seres sencientes. É trabalhar a relação com tudo, inclusive com a plantinha que você pisa em cima dela. Ah, Renato, mas aí você está exagerando. Para o nosso nível, talvez, mas a gente ainda vai chegar nesse nível de consciência e de amor. Terceiro ponto. Sorri e ama auxiliando sempre. Sorri e ama auxiliando sempre. Fazer da vida um ato de servir. O serviço, na definição do Emmanuel, difere do trabalho. Que ponto? Como diferenciar, né, se a gente está trabalhando ou servindo no ponto de vista do Emmanuel? Todo trabalho é importante, né? A doutrina espírita define que toda atividade útil é trabalho. E o trabalho é uma das leis universais, né? A lei do trabalho. Então, todo espírito precisa do trabalho para evoluir. O trabalho não é só o da empresa, né? O remunerado, não é isso. Mas Emmanuel vai dizer lá no Fonte Viva que o trabalho modifica o meio. O serviço modifica o ser. Então, a diferença entre trabalho e serviço é a minha postura íntima diante do que eu faço. Eu estou apenas modificando o meio ou eu estou disposto a modificar a mim mesmo? No serviço, a gente trabalha o desinteresse com mais profundidade do que no trabalho. O trabalho ali, às vezes, você está fazendo de forma quase que automática. O serviço, você está presente, consciente. Mas, Renato, o meu trabalho não tem valor. Todo trabalho, isso, gente, eu digo assim, se você encontrou um lixinho no chão, você pegou aquilo, retirou daquele lugar com estado de presença, você serviu. Serviço não tem tamanho, porque o serviço muda valores que estão nos nossos próprios corações. 3 pontinhos. É claro que a Joana poderia aprofundar mais, né? Ou especificar outros pontos, mas são 3 que nos conduzem aos demais, porque envolve aqui a transformação de nós mesmos. Por isso, identidade com Jesus, entendendo que identidade não é perda, né? A gente se identificar com o Cristo é, primeiramente, entender a personalidade crística, ou seja, o Espírito que estava ali por trás, né, daquela personalidade de Jesus. Entender que o que nos muda no seu ensinamento é a sua postura e posição diante da vida, que nos inspira no decorrer de todos os tempos, como conquista, não da paz mundial, porque seríamos pretensiosos demais. A paz mundial, graças a Deus, não está sobre os nossos ombros. Essa tarefa é a do próprio Cristo. A nossa é mais difícil do que a paz mundial. A nossa tarefa é a de encarar a nós mesmos e nos transformar. Para os corações que nessa noite estão aflitos, quero deixar uma mensagem. Retirada do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, capítulo 56, intitulada Bom Ânimo. O capítulo aqui, no caso, ele conta a história de Bartimeu.
que, interessado pelos ensinamentos do Cristo, estava sempre à volta, tentando servir, tentando fazer sua parte, mas um traço característico da personalidade dele era uma tristeza constante, quase que depressiva. Não estou falando aqui da depressão patológica que conhecemos, mas era uma tristeza que advinha de algumas reflexões que ele fazia. E o Cristo, muito sensível, né, à dor de cada um, permite que ele se aproxima e o questiona, né, sobre aquele sentimento que o preenchia naquele momento, no caso, um sentimento de tristeza. E aí ele vai esclarecer, né, sobre a falta de esperança dele na humanidade, vendo tantas coisas difíceis acontecendo, né, o jugo que o Império Romano colocava na sociedade, tantos sofrimentos que advinham daí. Jesus vai responder para ele da seguinte forma: a nossa doutrina é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, por acaso, Bartolomeu, eu falei Bartimeu, né? Bartolomeu, corrigindo aqui. Já viste, Bartolomeu, uma nova boa notícia não produzir alegria? Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. E olha só que parte interessante que vem agora, né? Cristo falando: achas então que eu teria vindo a este mundo sem a certeza confortadora de implantação desse reino? Ou seja, às vezes a gente se vê desesperançado, mas o Cristo afirmou categórico que só veio porque ele já sabia que vai dar certo. E ele continua: o Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Porque senão a gente quer ver a paz mundial sem entender primeiro a implantação, né, dessa paz, desses valores dentro de nossos corações individuais. Então, o convite é para que cada um, trabalhando dentro de nós de forma consciente, sem violentar, né, porque o reino dos céus não é implantado com violência, mas com muita boa vontade e consciência, sondarmos, cabe a nós sondarmos, né, nosso coração e aos pouquinhos buscar a aproximação, a consolidação desses valores, cientes de que o reino dos céus não é um trabalho de construção coletiva, né? A gente não institui a paz por decreto, já tentamos muitas vezes, não deu certo. Mas agora o trabalho é total de cuidado conosco mesmo. E por isso mesmo, eu acho que vale a pena lembrar, para a gente finalizar, a doutrina do Cristo e, por consequência, a doutrina espírita, ela é visceral. O que isso tem a ver? Ninguém se transforma visitando o grupo espírita da prece uma vez por semana aos domingos. É claro que faz parte. Mas o espiritismo ele foi feito para a gente viver lá fora. Aqui dentro a gente se reúne, a gente se congrega, a gente troca ideias que nos fortalecem para que a gente saia com o coração acalentado, esperançoso. É para isso que a gente está aqui trocando ideia, é por isso que a gente compartilha, é por isso que os filhos, netos, sobrinhos, o que quer que seja de vocês, estão ali, né, numa evangelização da infância. Mas a gente se reúne aqui, a gente agrega forças para dar testemunho. Então o Espiritismo e a doutrina do Cristo só funciona se for viscerais, ou seja, se nos modificar de dentro para fora. Tem que mexer com as nossas vísceras. Esse é o objetivo. Então, uma reflexão parte tirada aqui
desse capítulo 2 do livro da Joana, o convite que nós todos estamos fazendo parte, né? Complementados também com algumas obras de Kardec, lembrando que o Emmanuel também no livro Pensamento e Vida. Então, que Jesus continue nos abençoando. E obrigado pela paciência.